Agora são 4h08. 4h08. Isso, 4h08. A gente vai agora fazer conexão com Brasília. Caian Messina chegando para falar do caso Master, do escândalo que está em investigação, e a Polícia Federal desmarcou 3 depoimentos nessas investigações de fraudes financeiras. Caian, os detalhes para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Furmanto. Exatamente, né? Hoje a Polícia Federal esperava avançar principalmente em relação às conexões políticas envolvendo o caso Master, mas o clima foi realmente de frustração. Apenas um dos 4 depoentes resolveu responder às perguntas da PF, que foi justamente o diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bu. Os outros 2, sócios do Banco Master e o diretor de finanças do BRB, alegaram que não tiveram acesso aos autos do processo e exatamente por isso disseram que permaneceriam em silêncio. Diante disso, a delegada Janaína Palazzo resolveu deixar o depoimento deles para depois, até que eles realmente possam cooperar. Há uma grande dúvida por parte da Polícia Federal em relação a uma possível participação de um deputado federal, que é o deputado João Carlos Bacelar. Foi essa menção ao nome do deputado que levou o caso para o Supremo Tribunal Federal, deu a relatoria ao ministro Dias Toffoli, e a partir daí ele tomou uma série de decisões que foram irritando a própria Polícia Federal. A primeira delas, o sigilo sobre o caso. A segunda, que até agora não foi explicada, porque houve realmente a proibição de que os investigadores tivessem acesso imediato aos celulares apreendidos em diversas operações feitas pela própria PF. A partir daí, houve realmente um clima de irritação entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro Dias Toffoli. Somado a isso, existem diversas suspeitas que foram levantadas, inclusive, com documentação da Junta Comercial de São Paulo. Por exemplo, o primo e 2 irmãos do ministro têm participação, eles acabaram vendendo cotas de um resort de luxo no interior do Paraná a uma pessoa ligada ao dono do Master, Daniel Vorcaro. Diante disso tudo, há uma pressão realmente muito grande sobre o ministro Dias Toffoli, o próprio STF está realmente nos holofotes, e a partir daí o próprio presidente do STF, Edson Fachin, tem concedido diversas entrevistas aí numa tentativa de tirar o STF da berlinda. Eu apurei que alguns ministros já conversaram com o Dias Toffoli, quiseram saber se realmente há uma intenção dele de devolver o caso para a primeira instância, e daí a preocupação da PF em saber se há realmente uma menção maior ao deputado João Carlos Bacelar. Até agora, a menção, segundo investigadores, foi praticamente lateral, ou seja, ele não é mais objeto dessa investigação do caso Master. Diante disso, os ministros quiseram saber da disposição de Dias Toffoli, e ele disse para os colegas basicamente o seguinte: olha, primeiro eu vou esperar as conclusões do caso por parte da própria Polícia Federal, essas conclusões são previstas para meados de março, depois esse caso será remetido à Procuradoria-Geral da República e eu vou esperar realmente um parecer do procurador Paulo Gonet. Daí, somente a partir daí, é que haverá realmente uma decisão sobre a possibilidade do caso retornar para a primeira instância. E aí, pessoal, a expectativa aqui em Brasília é de que o próprio ministro Dias Toffoli e o STF permaneçam na berlinda. Hoje, em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, afirmou que se houver a necessidade de apuração sobre o caso, ela será feita doa a quem doer. Então, é uma tentativa do ministro Edson Fachin de tentar tirar a pressão sobre o ministro Dias Toffoli e tirar também o STF desses holofotes que estão realmente incomodando diversos ministros. O Caian, citando aí essa entrevista que o presidente do STF, Edson Fachin, deu ao Globo, já tinha falado na véspera com o Estadão, naquela entrevista que a gente falou aqui ontem, que ele dizia que se o Supremo não se autolimitar,
pode haver uma imposição de um limite por um agente externo e que seria pior. Aí tem uma frase que repercutiu bastante do Fachin nessa entrevista ao Globo de hoje, que é: uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa a quem doer. Frase de Edson Fachin. Agora, ele também, Caian, politicamente está circulando ali, tentando navegar entre as forças de dentro do Supremo, porque ele também está sendo questionado de dentro, pressionado em função do escândalo do Master, em função de todo o questionamento envolvendo aí o ministro Dias Toffoli, mas também pressionado pelos pares, né? Porque ele já havia soltado uma nota demonstrando ali apoio a Dias Toffoli, agora parece que dá uma guinada, faz um movimento em outra direção, dizendo que doa quem doer, na hora que tiver que agir, vai agir, tateando para tentar achar um caminho político que também leve o Supremo numa direção que não seja um racha, né? Com certeza, é uma dificuldade, né, que está à frente para o ministro Edson Fachin. Eu já apurei com alguns ministros do STF e eles têm dito o seguinte: olha, o ideal para a instituição, para o próprio ministro Dias Toffoli, seria realmente que o caso fosse para a primeira instância. A dúvida é quando, porque alguns ministros diziam o seguinte: olha, é necessário que esse caso realmente seja remetido para a primeira instância, mas se ele for agora, seria basicamente uma confissão de culpa, uma confissão de dificuldade para que o caso realmente seja tocado pelo ministro Dias Toffoli. E aí, Adriana, a gente sabe, né, o espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira, é algo realmente altíssimo, né? Então, né, daí vem realmente essa tentativa do presidente da instituição, o ministro Edson Fachin, de tatear uma saída. Ao que tudo indica, o ideal realmente, isso deve acontecer, pelo menos se a decisão fosse tomada hoje, né, é isso que aconteceria, o caso voltaria para a primeira instância. Mas, a princípio, a intenção dentro do STF é deixar para que essa decisão ocorra só depois do parecer do Procurador-Geral da República e também da conclusão do inquérito por parte da Polícia Federal. Mas, ao mesmo tempo, né, Adriana, tem muito ministro dentro do STF que gostaria de uma solução rápida, justamente para que o STF saísse dos holofotes. Tá certo, Caian. Obrigada pelas suas informações, viu? Bom trabalho.